só para fazer um lembrete aqui, deixa eu ver. Quem tiver aí já pode colocar seu nome no chat, está aberto o chat. Vamos lembrar o que eu fiz semana passada. Eu vou tirar esse fone que está não está funcionando, não. Gostei dessa parada aqui, não. Está incomodando. Então já me desfiz. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Deixa eu aumentar aqui. Sim, todo mundo sim, então tá beleza. Aí, beleza. Tava falando aqui, o pessoal que chegou aí, chegou um pouquinho depois, né? Que essa semana as coisas estão ficando meio estranhas e tal. E semana passada eu estava dando aula para uma turma e acontece isso, assim, né? Que pessoas não abrem a câmera, deixam o microfone desligado, tudo bem, né? E aí tô dando aula, vou repetir a história. Tô dando aula, final da aula, me despedi da galera. Ficou uma cabeça lá. Aí eu falei, então é assim, você liga o aparelho e não assiste a aula. Seu coisa. O que eu tô fazendo aqui, né? Então, peraí. Quer que abaixe o volume? Então, aulas anteriores, isso aqui é filosofia. Aqui, então, falamos da antiguidade, arcaica e clássica, primitiva atividade arcaica e clássica, Egito, Mesopotâmia, e a gente começou a falar da Grécia, já que começa a separar um pouco a utilização da arte, né? Ainda que no Egito fosse muito forte a questão da religião, a gente já sabe por quê, né? O faraó lá controlando tudo, misturando política com religião, ele que controlava todas as coisas, e tudo estava em torno da religião. Então a arte, né, que não era arte, a gente já sabe disso, né, não era para ornamentar, não era para embelezar, né, tinha uma função específica, está muito atrelado a essa coisa mística e sobrenatural. Né? À medida que a história vai passando, nós estamos caminhando, né, isso vai sendo separado, essa separação vai se dando. Pô, 21 já, beleza, que balão, bacana. Luísa, Mariana, Ana, bem-vindos. Então, hoje, a gente vai também separar, a gente vai vamos dar uma olhadinha em 6 pontos do texto do Gombrich, que ele vai falar sobre, ainda que a condição do artista ainda é permanece aquela. O sujeito ainda está meio, né, no ostracismo e tal, não é um camarada ainda muito... Ele é requisitado, mas ele não é reconhecido, mas as coisas vão começar a devagarinho, né, se transformar, né, e ganhar um outro caráter. A arte vai ganhar um caráter aí que hoje a gente conhece como arte. Né? Então vamos lá no primeiro ponto, que é na página... Para o PDF, eu fiz aqui a sincronização aqui do meu livro com o texto do PDF. Para vocês, no PDF, a página é 53. Quando eu colocar lá nas tarefas, eu vou colocar as páginas que eu trabalhei, e aí vocês podem procurar. O que eu estou fazendo aqui? Também é bom lembrar isso. Eu estou pegando trechos do livro. Por quê? O livro é uma bíblia, sacou? É uma bíblia da história da arte. Não é para a gente ler tudo, é só para a gente se nortear, né? É como se eu fosse fazer uma comparação com o TCC, é como se eu estivesse fazendo aqui o meu TCC, eu estou falando sobre essas questões da arte e estou fazendo citações. Olha aí, pega a visão. Estou pegando trechos do texto do Gombrich para fundamentar a minha fala e os meus comentários. Então vamos lá no primeiro trecho do Gombrich, que é esse aqui, na página 53 exatamente. Eu vi aqui. Vai aparecer para você a janelinha já. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer algum lembrete aí para o professor, fique à vontade. Temos muitas pessoas assistindo. Então vamos lá. Ó, aqui, na verdade, ele fala, é o capítulo... Vou voltar para vocês verem aqui, é o capítulo 4. Por quê? O Gombrich ele separa 2 capítulos para a Grécia, porque teve muita influência. A Grécia teve muita influência na arte e na filosofia. Alguém perguntou semana passada sobre Roma. A gente deve ver 3
três trechos aqui que falam sobre Roma, mas a gente vai ver que Roma sofreu muita influência da Grécia e o que, na verdade, aparece mais para a gente sobre Roma é o desenvolvimento arquitetônico, né? Mas toda essa parte do pensamento, né, e das artes do teatro, da arte de modo geral, a Roma vai herdar da Grécia, vai ser influenciado pela Grécia. Então, está aqui. O grande despertar da arte para a liberdade ocorrerá nos 100 anos entre 520 e 420 a.C., aproximadamente, em fins do século V. Então, a gente já falou sobre isso, século V, nós estamos... Século V, nós estamos falando lá do período helenístico, que, né, surge a filosofia, e a filosofia, como nós vimos na último, acho que foi o último trecho da aula anterior, que Sócrates, inclusive, vai sugerir que os artistas descubram a alma, né, a alma do ser humano que expressem a alma do ser humano nas esculturas, nas pinturas, nos trabalhos artísticos. Voltando então. Século V, os artistas tinham se tornado plenamente concisos, né, conscientes de seu poder e mestria. Já tinham domínio, né, das técnicas. E o mesmo acontecia com o público. Embora os artistas ainda fossem olhados como artífices e talvez desprezados pelos snobs, um número crescente de pessoas começou a se interessar pelo trabalho deles como obras de arte e não apenas por suas funções religiosas ou políticas. As pessoas comparavam os méritos das várias escolas de arte, quer dizer, dos vários métodos, estilos e tradições que distinguiam os mestres em diferentes cidades. Então, a gente vai ver, inclusive, que tem lá, vocês vão se deparar em algum livro que vocês estudem, ou a pesquisa que vocês façam, com 3 fases lá da arte grega, que é dórica, jônica e coríntio. Esses três nomes, né, eles vão representar, vão mostrar para a gente períodos de desenvolvimento da arte grega. Né? O dórico, muito simples, a fase inicial, né? O jônico, um pouco mais elaborado, e o corinto, completamente ornamentado, é o ápice, vamos dizer assim, da arte grega. E a gente vai dar uma olhada. Oi? Esses nomes fez lembrar as escalas musicais. Sim, sim. A gente tem lá dórico, jônico, lídio, mixolídio, né? São os modos. É isso aí. Tem relação. Muito bem. Modos gregos. Vamos para a página, então, página 60, que é o segundo ponto. Nós estamos falando da Grécia. Correndo aqui, vamos lá. 60. Depois a gente vê as figuras e faz os comentários. Então, na página 60, só tenho que ver aqui no livro o que eu sublinhei. Peraí. Que eu acho que é importante para a gente... Bom, isso aqui a gente já viu. Tá. Então, antes aqui, ó, vou até ler, eu não ia... Tem aqui falando sobre esses três momentos da arte. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, peraí. Mas depois da figura. Aqui. Ele fala aqui, ó, na Ásia Menor, fizeram os artistas exigências diferentes daquelas que estavam acostumados na Grécia. Mesmo na arquitetura, as formas simples e robustas do estilo dórico e a grandiosidade natural do estilo jônico não eram bastantes. Preferiu-se uma nova forma de coluna, a qual tinha sido inventada em começo do século IV, denominada em homenagem à rica cidade de Empório mercantil de Corinto. Então, ó, jônico, dórico e corinto. Aqui tem, acho que aqui na próxima figura, tem uma... Aqui, ó, essa daqui é a base, a parte que fica lá em cima da coluna, uma coluna com estilo corinto. É a mais ornamentada.
A dórica e a jônica são mais simples. Então, só para dar um exemplo do que eu estava falando anteriormente, são os 3 períodos aí da arte grega. Os estilos, né? Deixa eu encontrar aqui, ó, essa parte aqui. Disse, a arte grega, como um todo, estava destinada a sofrer uma profunda mudança no período helenístico. O período helenístico a gente já falou lá, dos filósofos. Essa mudança pode ser notada em algumas das mais famosas esculturas dessa era. Uma delas é um altar proveniente da cidade de Pérgamo, o qual foi erguido por volta de 170 a.C. O grupo representa a luta entre os deuses e os gigantes. É um trabalho suntuoso, mas procura-se em vão a harmonia e o refinamento da anterior escultura grega. O artista visou, obviamente, a obtenção de fortes efeitos dramáticos. A batalha desenrola-se com violência terrível. Os desajeitados gigantes são enganjados, esmagados pelos deuses triunfantes e olham para o alto, um desespero agônico. Tudo está cheio de movimento desordenado e vestes esvoaçantes. Essa figura está, peraí, vamos ver, vou mostrar para vocês a figura, aqui logo depois. Essa figura aqui, ó. Para vocês verem aí que já existe traços, por exemplo, de expressão facial. Vou voltar lá nas figuras anteriores, né, para vocês verem a diferença de alguns trabalhos que não tinham expressão facial ainda e outro trabalho que já começa a apresentar expressão facial. Isso já demonstra, né, que a arte já vai, o artista já vai se diferenciando um do outro, vai querendo mostrar originalidade. É na Grécia que isso vai surtir, vai começar a aparecer, justamente pelo aquilo que eu falei na outra aula, né? A filosofia vai instaurar essa necessidade no artista. Vamos voltar um pouquinho, para vocês verem isso que eu falei, da diferença entre a expressão facial, por exemplo, essa aqui já tem, mas essas duas que eu vou mostrar agora, essa figura que vocês estão vendo aí, a expressão facial delas não é o mais importante. Aqui ainda são figuras, o que quer chamar a atenção aqui, né, é uma figura, ainda é ritualística, na verdade. Né? Depois, com o tempo, ele vai ter essa necessidade, como a gente vai ver aqui nessa próxima figura, de detalhar a expressão facial. Ó. Dá para ver, isso aí já tem uma expressão facial. Né? Cabeça de Alexandre Magno. E aí a gente já começa a ver essa página 60, a ver essa distinção, né? No próximo ponto, que é a página 63, ainda fala sobre isso. Vamos lá para aqui, uma outra. Olha como é que aqui já tem, tá vendo? Aqui tem todas as 3 figuras aqui têm expressões faciais, porque a arte aqui já está se descolando. Ela ainda tem caráter religioso, não vai deixar de ter, mas ela está começando a se descolar, né? Repetindo aí, quem quiser falar alguma coisa, não escreva no chat, porque eu não consigo ver enquanto eu apresento a figura. Não dá para ver. Fala aí, abre aí o microfone. Página 63. Vamos ver aqui o que eu separei aqui. Peraí. Nós estamos ainda na Grécia ainda. Então é aqui. Ó. Muito bem. Então, ele diz o seguinte aí, ó, aqui que eu quero falar. Peraí. Talvez. Aqui, ó. Peraí. O fato é que, provavelmente, nessa época, o período helenístico, né, já falamos 3 vezes desse período, a arte já perdera largamente suas amigas vinculações com a magia e com a religião. Os artistas passaram a interessar-se pelos problemas de seu ofício em termos de arte pela arte. Né? Opa, chegou alguém, peraí, deixa eu ver. Ah, é o WhatsApp. Então, os artistas... os artistas passaram a interessar-se pelos problemas de seu ofício em termos de arte pela arte, ou seja, né, agora eu vou fazer da melhor maneira, eu vou encontrar aqui uma forma de mostrar o músculo, né,
eu vou botar expressão na face dessa estátua aqui, que eu quero representar, eu quero trazer, eu quero botar a alma, né? Então, sua expressão, perdão, peraí. Oferecemos a arte pela arte. E o problema de como representar tão dramática luta com todo o seu movimento. Sua expressão e tensão era justamente o tipo de tarefa que testaria a audácia e a têmpera de um artista, né? Na verdade, né, a capacidade do artista. Os acertos ou erros do destino reservado. Alan Conte, mas aqui ele já continua, o texto não é muito interessante. Não sei que vocês queiram ler depois. Mas aí, vamos ver uma outra figura aqui, vamos ver se tem. Isso aqui são pinturas, né? E aí as pinturas elas já vão ficar um pouco mais diferentes. Tem as figuras, tem as pessoas lá. É como se fosse retratando mesmo o ambiente, né? Vamos para a página 67. Aí, então, a gente já dá para dar só um tempinho aqui rápido, só para fazer esse comentário, que a Grécia aí, então, por que é tão importante, né, na passagem, na verdade, no desenvolvimento da arte, porque a filosofia vai influenciar nessa maneira de fazer arte separando, né? Lembra que nós estudamos em filosofia? Separando o mitológico do racional. Então, o sujeito começa a querer fazer arte pela arte, né? Para expressar coisas naquele objeto, no mármore, né? Ou na pedra, ou na pintura, né? Não mais com contato com os deuses, né? Porque, na verdade, o Sócrates já tinha colocado né, a visão, tirado a visão da natureza e lançado a visão para o homem. Então, o homem está no centro, né, de certa forma, está começando ela está no centro dos interesses, né? Então, isso vai se expressar na arte também, sobretudo no teatro, na pintura, na escultura, né? A gente tem aqui mais exemplos de escultura. Vamos lá para a próxima página. Algum comentário aí? Vocês, quando viram, por exemplo, aprenderam sobre Grécia, deixa eu só rapidinho, vou fazer uma pergunta. Quando vocês aprenderam sobre Grécia, como é que foi mais ou menos? Vocês tiveram essa perspectiva do porquê que ou se lá era arte ou se não era arte? Alguém pode falar? Não, não pode falar. Ok. Então vamos continuar. Sem pressa, né, professor Celso? Não tivemos, não, Celso. Nenhuma pincelada assim, tipo, arte grega. O cara fazia isso, mergulhava na piscina. Não, nada disso. Peraí, tem que ver. Sobre a Grécia, eu nunca tive. Opa, não consigo. Assim não consigo. Sobre a Grécia, nunca tive uma aula sobre arte. Era mais focada na política e religião. Ah, beleza. Porque é curioso isso, né? Por que não tem uma abordagem assim falando dessas transformações, né? Porque a arte ela vai expressar as transformações que ocorreram no pensamento, né? Pensamento da época. A arte sempre, de certa forma, em todo tempo a arte faz isso, né? Agora nós vamos para a página 67. E aqui, então, ele começa a falar um pouquinho de Roma. Alguém tinha perguntado sobre Roma. E a gente vai ver que Roma, na verdade, nada mais, ela sofreu, na verdade, influências da Grécia, né? Pompeia era uma cidade romana, continha muitos reflexos da arte helenística. Acabamos de falar, né? O movimento helenístico, pensamento e tal. Com efeito, a arte manteve-se mais ou menos inalterada, enquanto os romanos conquistavam o mundo e fundavam seu próprio império sobre as ruínas dos reinos helênicos. Como eu falei na outra aula, alguém perguntou de Roma, Celso e Roma e tal. Os romanos, né, eles estavam
preocupados em guerrear, em conquistar. Eles não desenvolveram essa parte mais cultural, né? Filosófica, cultural, artística, né? Tudo isso veio... eram artistas gregos que faziam os trabalhos em Roma, né? Os romanos consultavam e contratavam os artistas gregos para fazer seus trabalhos, né? As estátuas, e a gente vai ver que, na verdade, Roma desenvolveu uma outra especialidade, que foi a engenharia. Vamos ver aqui, porque eu não acabei esse trecho ainda. Até quando vai pegar Pompeia e tal. Vamos ver até onde vamos nesse trecho. Então, manteve-se inalterado enquanto os romanos eram helenos. A maioria dos artistas que trabalhavam em Roma eram gregos, e a maior parte dos colecionadores romanos compravam obras dos grandes mestres gregos ou cópias das mesmas. Não obstante, a arte mudou em certa medida, quando Roma se tornou a senhora do mundo. Os artistas receberam novas tarefas e tiveram de adaptar seus métodos nessa conformidade. A mais notável realização dos romanos foi provavelmente no domínio da engenharia civil. Aí ele vai, aqui já tem um exemplo já para a gente ver que, né? Inclusive, esse anfiteatro aqui, ele foi aberto lá no Coliseu, foi aberto agora. Acho que hoje eles reabriram o Coliseu para visitação e tal. E no Coliseu, né? Não tinha só os gladiadores entre si, né? Mas lá acho que muitos cristãos morreram lá, devorados por leões. Era pão e circo, né? Aquela política do pão e circo. Mantém a galera, né? Entretida para poder controlar o povo, né? E manter eles sob o controle. Não obstante, a arte mudou em certa medida quando Roma se tornou a senhora do mundo, certo? A mais notável realização dos romanos foi provavelmente o domínio da engenharia civil, conhecendo estudos sobre as suas estradas, seus aquedutos, seus banhos públicos. Mesmo as ruínas dessas construções ainda conservam um aspecto extremamente impressionante. Sentimos formigas quando caminhamos em Roma, entre seus enormes pilares. Tem mais um exemplo aqui, na próxima página, vamos ver que o Panteão é gigantesco, não sei se dá para ver todo aí, é uma figura maior aqui. Eu vou passar assim, ó, aí vocês dão uma olhada aí que gigantesco, é tudo gigantesco. Se você tiver possibilidade aí de depois dar uma olhada, a próprio Vaticano, né? Todas aquelas construções, né? São gigantescas, como o cara falou, né? A gente se sente formiguinha dentro daquelas construções. Uma construção que pode lembrar, né, pra gente, só para dar um exemplo, quem já foi, né? Acho que alguém daqui já foi comigo lá na Candelária. Quando você entra na Candelária e olha para cima, tudo gigantesco, tal. Imagina um pouquinho maior, né? As construções na Itália são um pouquinho maiores, imagina. É um negócio fenomenal, é monumental mesmo. De certa forma, tem a ver, né, com o poder do Estado, né? E a gente ainda não tem aquilo que eu falei do indivíduo ainda, né? Ainda estamos numa comuna, né? Ainda não tem essa ideia de indivíduo, eu sou, né? Não tem essa coisa ainda. Então vamos lá, continuando aqui o próximo passo. Página 69. Exatamente. É o quinto ponto. Daqui a pouquinho nós já estamos acabando. O mais importante, vamos ver se eu encontro aqui o texto. Aqui. A mais importante característica da arquitetura romana, entretanto, é o uso dos arcos. Essa invenção desempenhou escasso ou nenhum papel nas construções gregas. Olha que coisa interessante, né? O grego ele não desenvolveu muita arquitetura, né? Porque ele ficou lá no teatro, no pensamento, na pintura, na escultura, né? Embora fosse possivelmente conhecida dos arquitetos gregos, construíram um arco com pedras separadas em forma de cunha
É uma proeza muito difícil de engenharia. Uma vez dominada essa arte, o construtor pode utilizá-la para projetos cada vez mais audaciosos. Pode estender os pilares de uma ponte ou de um aqueduto, ou fazer até uso desse recurso para construir um teto em abóbora. Os romanos tornaram-se grandes especialistas na arte de construir abóbodas, graças a vários expedientes técnicos. O mais extraordinário desses edifícios é o Panteão, aquele que nós vimos agora aí, o templo de todos os deuses. É o único templo da antiguidade clássica que sempre se conservou como lugar de culto. Foi convertido em igreja no início da era cristã e, portanto, nunca se permitiu que caísse em ruínas. Seu interior é uma gigantesca rotunda, com teto em abóbada e uma abertura circular no topo, através da qual se vê o céu aberto. Não tem janelas, mas todo o recinto recebe a luz abundante e uniforme do alto. Então, é uma expressão da engenharia romana, né? Os romanos foram grandes engenheiros. Vamos para o último ponto. E aí tem aqui, ó, você vê que tem as figuras aqui. Olha aqui, ó, um exemplo de arquitetura romana. Arco Triunfal, Tibério. Depois eu volto. Aqui pinturas, mas eram feitas por gregos, né? E aqui escultura, ó. A escultura aí do imperador Vespasiano, feita com certeza por um artista grego. Já tem também traços, você vê que tem, né? Você vê aí a bochecha, né? O lábio, olha o detalhe do lábio, do nariz, a expressão do olhar, para começar a ver esses detalhes aí mais evidentes. Para terminar, então, temos aqui essa parte aqui, esse ponto aqui que eu separei, no finalzinho do texto, que fala a arte grega e romana que ensinara o homem a visualizar deuses e heróis com belas formas, também ajudou os indianos a criar uma imagem de seu salvador. A bela cabeça de Buda, com sua expressão de profundo repouso e serenidade, também foi feita nessa região fronteiriça de Gandhara. Ainda outra religião oriental aprendeu. Aí que ele está falando, na verdade, para você ver, né, como a Grécia influenciou outras culturas também. Ela foi influenciada, né, mas nesse aspecto da arte, ela influenciou muito. Tem aqui, ó, a figura que ele está falando do Buda. Dá uma olhada aí, ó. Interessante, né? Então, meus queridos, o recado hoje, acho que foi, eu separei esses pontos, né, para falar para vocês sobre essa, na verdade, essa passagem aí. A arte está deixando de ser uma coisa, olha só que coisa interessante, ó. Também é indiana essa obra, que tem traços gregos, né, tem influência grega. Vamos ver se tem aqui outro. Aqui um trabalho romano, uma pedra, uma escultura, né? Vamos ver aqui. Esse aqui nós já vimos. Arquitetura romana. O Panteão. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, peraí. Coliseu. Engraçado, essa pintura aqui vai lembrar, ela é romana, mas depois quando a gente chegar lá, a gente volta aqui, chegar lá no Renascimento, parece uma pintura de Rafael, mas é uma pintura romana. Mas, assim, não existe coincidência, né? O Renascimento vai voltar a questões de Roma e Grécia. Peraí, não estou vendo, perdão. Alguém escreveu, mas eu não consigo. Já falei. Parece um sátiro. Vamos ver o que está dizendo aqui. Sátiro é uma figura lá grega, não é isso? Da mitologia, né? A cabeça de um fauno, ó, não deixou de ser o que você falou, né? O sátiro e o fauno são figuras da mitologia, né? Das histórias mitológicas. Ainda que eu não seja especialista em mitologia, não é minha área. Vamos voltar aqui um pouco mais. Peraí. Aqui nós já vimos essa.
essa escultura que eu estava até comentando que já é o ápice já da separação, né, do objetivo religioso, né, sobrenatural, mas já é arte pela arte. E você vai ver aí, vocês podem até identificar aí aquelas esculturas de Michelangelo. Essa escultura aqui é grega, né? Michelangelo, o que o Michelangelo vai fazer? Vai voltar na maneira de fazer a arte grega, né? Os princípios gregos de fazer arte. Cânones, a gente fala assim, cânone. Temos aqui uma peça Coríntio. Eu estou revendo aqui o que a gente já viu, na verdade, né? Aqui, uma das primeiras esculturas que demonstra esse cuidado com a expressão facial, né? Até o cabelo aí, né? Ele queria transmitir. Aqui, essas esculturas aqui já ainda trazem, quer dizer, já tem muita coisa de desenvoltura, né? Mas você vê que o rosto não tem expressão. Aqui também, ó. Tem essa coisa do pano, né? Tudo em mármore aqui, eu acho. Deixa eu ver. Aqui não está dizendo, mas acredito que seja em mármore. Olha aí. Cabeça de Hermes. Então, Hermes não é um deus lá, deus grego, né? Ainda tá aqui relacionada à religião. Aqui é Vitória de Samotrácia. Olha o pano. Isso aqui não é na pedra, não. Isso aqui é mármore. Vitória de Samotrácia. Então, meus queridos, estou aberto aos vossos comentários. Celso, por que as obras escapou, peraí. Por que as obras de arte gregas são enormes com o pote nas esculturas? Olha, na verdade, né, aqui a gente está com uma medida, não dá para a gente ter muita noção, né? Mas as primeiras estátuas e obras, elas eram gigantescas porque elas tinham uma função religiosa, né? De cultuar deuses e eram feitas para templos que eram enormes. Depois, isso vai ganhando a escala humana, né? Porque lembra que nós falamos dessa separação, dessa transformação, de sair do sobrenatural e do místico para lançar um olhar para o homem? Então, aquelas, né, tudo gigantesco, tudo enorme, né, porque tinha uma ligação com esse sobrenatural e tinha uma função de culto, né, e depois foi se separando do culto e fazendo coisas para ficar dentro de casa, né, para ficar, né, para a pessoa levar, então, e a escala vai diminuindo, né, e vai ficando mais detalhes, mais originalidade. Fábio, é cheio de detalhes, parece até pano de verdade. Pois é, então, você vê, né? Isso em mármore, como é que o camarada consegue detalhar e fazer a coisa, parece que tá leve, né? Isso vai acontecer de novo no Renascimento, né? No mármore, você vê, inclusive, tem uma obra, o Davi de Michelangelo, você vê até a veia aqui assim, o camarada consegue fazer no mármore. É um negócio fora da explicação, socorro. Davi de Michelangelo, né? Muito louco. Muito bonito também. Tem a Pietà. Então, a gente está falando, né? Tô falando de obras do Renascimento, mas você consegue visualizar nessas obras que nós acabamos de ver, né? Gregas, né? Esculturas gregas, arte grega, né? E o teatro grego também vai ser muito importante, porque o teatro na Grécia ele tem uma função pedagógica, né? Ali na hora que, né, tem o coro e tem os atores, né? Tem uma questão de transmitir para o espectador, para a plateia, a audiência, aí falando sobre as leis, comportamento ético, né?
Um exemplo, não sei se eu cheguei a falar aqui, Édipo Rei, de Sófocles, que foi encenado, né? Então eram narrativas, a gente pode falar de narrativas míticas que eram encenadas, mas que tinham um objetivo de ensinamento, né? Ensinamento para as pessoas. Não faça isso. O tempo é implacável. Tinha, né, umas morais, né? Moral da história. O tempo é implacável, né? Se você fizer isso, você vai colher aquilo, né? Tinha ensinamentos, né? No teatro grego. Vamos lá, mais comentários, ainda temos 15 minutos aí. Acho que separei bem aí. Antes que eu, né, enquanto vocês vão pensando aí para falar alguma coisa, escrever alguma coisa, queria lembrar que nós temos lá atividades que não foram feitas, né, e eu estou lá abrindo o prazo para que vocês possam realizá-las. Então, se tiver dúvida, você pode até perguntar aqui, coisas que você tenham dúvidas. Também estamos aqui para tudo, né? Responder toda e qualquer dúvida que possa haver. Enquanto vocês não decidem aí, eu vou ver se tem alguma outra coisa que a gente possa ver aqui no Gombrich. Gostei desse livro. Esse livro é legal porque ajuda a gente a visualizar as questões que a gente está tratando. Ó, mais uma obra aqui, mais um templo. Acrópole. Tem um outro que nós não vimos, mas eu acho que está lá no início, lá no terceiro capítulo, eu acho, deixa eu ver aqui, que é o mais famoso, que é até um símbolo grego, né? Deixa eu voltar lá e ver se eu consigo encontrar, peraí. Todo mundo que vai na Grécia vê esse aqui, ó, que é o Partenon. Eu acho que é o mais famoso, né? Aí você vê aí que as colunas, tá vendo? A base, não é a base lá embaixo, não. A base de sustentação das colunas, elas são simples, né? E isso indica pra gente que elas são dóricas, né? O primeiro período da arte grega, bem simples, né? Elas não são ornamentadas como aquela que nós vimos no final aqui não são coríntios, né? Vamos correr aqui para ver mais um pouquinho. A gente já viu isso aqui. Bom, esse livro aqui está à disposição de vocês lá no. Fechei. Esse livro está à disposição de vocês lá no Classroom nas tarefas. Ainda bem que eu consegui. Quer dizer, não sei nem como eu consegui, porque esse livro é um livro antigo e tal. Mas é um livro que, como eu falei, é usado em concurso, né? Usado em vestibular e tal. Então vocês podem dar uma olhadinha lá. Está tudo em períodos históricos. E ele faz uma relação legal com filosofia também, né? Um pouco do contexto histórico, né? Social, histórico. É isso, meus queridos. Eu estou. Espero que vocês queiram falar alguma coisa aí, fazer uma pergunta, um comentário. Vai, Mariana, fala aí alguma coisa aí. Bruna Silva, Esther. Bom, o pessoal fica quietinho aí, assim, meio inibido. Se vocês não tiverem mais nada para acrescentar, me despeço de vocês. Só não vai dar um mole de deixar o ícone aí, né? Quando a gente for se despedir. Celso, quais são os mais importantes das. Peraí. Quais são os mais importantes da arquitetura? Arco triunfal. Mas o que, na verdade, arquedutos. Arquedutos. Quer ver um exemplo de arquedutos? Aquela
Ali na Lapa, os Arcos da Lapa, os Arcos da Lapa, inicialmente, era um aqueduto por onde era transmitida a água. Aqueduto, é isso. E lá nessa. Eu vou colocar as páginas do livro, você depois pode dar uma consultada. Foi na página, a gente falou sobre isso na página 69, 67, 69 e 75. São os trechinhos que estão lá, que falam sobre os. os isso, que fala sobre esse desenvolvimento arquitetônico do romano, que foi, na verdade, foi o que o romano desenvolveu mais, né? Foi a arquitetura. Guilherme, Roma tem aqueduto também, né? Sim, já vi ilustrações com aquedutos próximos ao Coliseu. Sim, né? Eles foram os caras que fizeram isso, né? Para transmitir, né, água de um lugar para outro e tal. Foram os caras. É isso aí. Tecnologia de engenharia é romana. Vamos lá, temos mais aí 10 minutos. Manda pergunta aí pro tio Celso. Então, só para relembrar, já falamos então do período primitivo, falamos sobre Egito, Mesopotâmia e Grécia. Estamos em Grécia e Roma. Então a gente ainda está naquele grande período que eu falei para vocês, que é a Antiguidade Clássica e a Antiguidade Arcaica. Eu acredito que na próxima aula o Gombert já vai começar a falar dessa passagem. Como Roma foi um centro importante, né? E ele fala ali, né? Quando Roma expande seu domínio territorial, né? E fica, né, poderoso, né? Ele vai falar da relação entre a Roma e a arte cristã, né? Porque as coisas estão Roma, né, domina Jerusalém, aquela coisa toda. Então ele vai começar a mostrar as misturas ali, os vínculos de Roma com a arte cristã. E aí a gente vai ver qual vai ser a influência desse período na Idade Média. Está tudo meio vinculado, né? Tem uma relação, as coisas têm relação, não estão desvinculadas, não estão soltos no espaço. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Como é que foi para vocês aí? Deu para entender direitinho? Estava bem organizado? Também aceito sugestões. Se tiver, se vocês acharem que tem que melhorar alguma coisa aí na aula, é só falar aí. Não me enganei, são 13 pessoas, é que eu estava vendo aqui, são 21 comentários. Hoje estão presentes André, Bruna, Bruno, Augusto, Esther, Fábio, Guilherme, Lucas, Luísa, Mariana, Reinaldo, Samira e Zilá. Zilá. Deixa eu encontrar aqui rapidamente um. Zilá saiu. Aulão, concordo. Obrigado, gente. Acho que é porque a gente gosta de falar das paradas, eu gosto de arte, então acho que fica mais maneiro, né, quando a gente gosta. Celso, por que você achou daquela manifestação da Sarah Winter? Cara, difícil. O negócio é muito complicado porque essa moça teve uma vez aqui na UF, né? Ela também fez essa mesma coisa de provocar e usar a provocação para se fazer de vítima. Mas assim, eu acho meio bizarro. O que você colocou aí, eu acho meio bizarro, entendeu? Que não tem cabimento, né?
tem cabimento. Como é que você vai apoiar um negócio desse? A gente, só para fazer um comentário aqui assim, as instituições, né, que organizam democracia e tal, elas, na verdade, elas existem para que outros poderes não se sobreponham. Então, por exemplo, o STF ele vai vigiar os outros dois poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. A instância maior do judiciário é o STF. Esses camaradas, eles ficam limitando as ações que possíveis ações que fogem, né, do limite, né? Fogem do limite. Então, imagina, aí você fica pensando assim, as pessoas, não, porque vão ter que fechar o STF, tem que fechar o Congresso. Como é que você vai, se você não tem Congresso, se você não tem STF, você vai ter um poder só, você abre o caminho para uma ditadura, né? Como assim? Como é que você concebe um negócio desse? Mas isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? Assim, os juristas, grandes juristas, eles falam, olha, isso não há cabimento, né, disso acontecer, né? A gente tem que manter a ordem, né, e o Estado de Direito, né, para que a gente possa organizar a sociedade, né, e não ser controlada uma única mente, um regime ditatorial, né? Então, essa manifestação dela lá é absurda, bizarra. Bizarra. Nem como uma performance artística séria aquilo. Só vejo como uma performance artística, mas como. Bem triste também pessoas com esse pensamento em plano. Mas a gente está vendo isso, né? A gente está vendo tudo que a gente, por exemplo, minha geração, eu estou com 47, 48. A minha geração foi uma geração que cresceu acreditando que estava superando um período ditatorial, do regime de ditadura, né, que em 1984 foi o processo de redemocratização no Brasil. Nós crescemos, né, acreditando que essas coisas todas tinham sido ultrapassadas, que quem ia imaginar que você teria assim como ídolo ou como, né, torturadores como ídolo. Nunca ninguém ia imaginar isso. No entanto, você vê aí essas aberrações, né? É inacreditável. Inacreditável. Então, pô, tem artista, tem professor, tem, né, como é que vai explicar? Aí, o que vai, a antropologia, né, a sociologia, né, as ciências sociais, elas vão se debruçar sobre isso, né, e vão tratar isso como um fenômeno, né, e vão tentar analisar o porquê, o que acontece, por que isso se dá, né? Por que isso tem está crescendo, ou por que isso não para de existir, né? A antropologia e a sociologia vão se debruçar sobre isso, né? Filosofia também. Inacreditável. Mas é isso também, nós já falamos sobre isso em algum momento, né? Quando a memória, quando você não tem, né, um ensino, né, quando as pessoas elas abrem mão, né, de ler, de estudar, de refletir, discutir, né, alguma coisa vai tomar o lugar desse vazio, né? Por isso que eu tô falando, a educação é muito importante, né? Eu falei, acho que numa outra aula, não foi nessa aula aqui não, de vocês, numa outra aula, que a gente está vendo surgir aí um movimento muito perigoso, preocupante, que é um movimento de negacionismo histórico, né? Negacionismo histórico e um revisionismo, né? Quando você, quando as pessoas elas não se apropriam do que já foi registrado, né? Do que já foi
escrito, pesquisado, né? Já está comprovado, né? Alguém ou alguém, né, podem vir ficar falando outras coisas, né? Se a pessoa não tem ali conhecimento, não leu e não se apropriou desses conhecimentos, muito facilmente ela vai repetir coisas absurdas, né? Então, por exemplo, né, vamos banir o comunismo do país. Como assim? Nunca houve aqui. É uma, essa frase ela é estapafúrdia, né? Para o professor de história, para o professor de filosofia, de sociologia, e para outras pessoas, né, que procuram se informar, que nunca houve no Brasil, até porque o comunismo é uma outra etapa do socialismo. Então não tem isso aqui. Então fica difícil, entendeu? Mas então se instala ideologias malucas justamente porque não tem bem fundamentado, né? Eu não vou dizer que seja um erro da educação, mas você vê, né? Assim, a gente começa a ler um texto, as pessoas elas ficam enfadadas, elas não querem ler. Por quê? Porque leitura ela pressupõe um raciocínio seu. Eu falei sobre isso com vocês. Você tem que ler e elaborar, isso dá trabalho, né? Quando você lê uma coisa, aí você, pô, se você não concorda com aquilo, você vai tentar ler outra. É muito mais fácil você receber mensagens, tá tudo pronto, você olha ali e repetir. Infelizmente, entendeu? A gente já está num processo de que das coisas virem muito rápido. Só que agora, né, as coisas vêm rápido, como você não tem conhecimento mesmo das coisas, né? A coisa vem rápido. Você não tem nem tempo de checar, né? Na dúvida, né, uma mensagem que você receba, que você veja que está um negócio meio estranho, está falando de coisa, não repassa, entendeu? Não repassa. Mas as pessoas não fazem isso. Pois é, essa a gente vê essa, como você perguntou aí, né, essa coisa da Sarah Winter lá, ela tem elementos lá do supremacia branca, né? Aí você, quando você fala com o evangélico, por exemplo, ele não tem conhecimento, né, que movimentos raciais brancos nos Estados Unidos, eles têm relação com o protestantismo. Eles já acreditam lá em Jesus Cristo. A Ku Klux Klan acredita que Jesus foi o primeiro camarada da Ku Klux Klan lá. É uma parada louca, assim, entendeu? Mas eles têm um discurso cristão, né? Assustadoramente, assim, de limpeza, entendeu? É por aí. Mas tem essa parada. E você pode ver que no Brasil, aqui, nenhum movimento religioso, evangélico ou católico nunca reivindicou armamento dos cidadãos, entendeu? Armamento urbano. Essa é uma ideia que vem de lá, não é daqui, não. Dá uma pesquisada em, quando você for no Google, coloca assim, terrorismo cristão. Vai aparecer lá os grupos que, né, se dizem cristãos, mas que são meio malvadinhos. Como está falando de Roma, né, a gente pode até fazer uma relação aí. O Benito Mussolini, que foi um dos ditadores, né, que fez lá vínculo lá com Hitler. Fala. Tá acabando já. E o Benito Mussolini fez vínculo lá com Hitler, romano. Então ele meio que ele evocava esse espírito de Roma, né? Nós somos uma grande nação, né? Para poder sobrepujar outras nações. Né? Mas é isso, meus queridos. Eu acho que, né, conversamos bastante sobre arte,
política, filosofia. Tá tudo junto. Minha esposa me acabou de chamar para uma sopa. Convidaria vocês também para essa sopa. Tô indo então. Beijinho para vocês. Por favor, façam as atividades lá. Ninguém deixa aí o ícone aí não, tá? Beijinho, tchau. Valeu, valeu. Valeu, Professor. Celso. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Abraço.